Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu convido você para derramar a sua alma perante o Senhor. Derrame a sua alma perante o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 até o 18. Eu vou ler do 1 ao 18 toda a história, que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. A palavra sempre se renova. 1 Samuel, capítulo 1, os versos do 1 ao 18. Amém, igreja? Podemos ler? Assim nos diz, na santa e gloriosa palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No verso 6 diz: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse:
Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, aleluia, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, para te ouvir e aprender mais de ti, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Senhor, completamente diferente do que aqui chegamos, alimentados pela tua palavra, Pai. Que não seja do meu coração, mas do teu esta palavra. Que eu desapareça, Senhor, para que somente o Senhor possa aparecer e brilhar neste lugar. Perdoa os meus pecados, Pai, e venha trazer as palavras ao anseio dos nossos corações. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua presença em nosso meio, Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Derrame a sua alma perante o Senhor. Ana estava dizendo que eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Como é que se pode derramar uma alma? Claro que é um sentido figurado. A alma não se enxerga, não se vê, ela não é material. É um sentido figurado de se derramar. Ela diz que ela chorava abundantemente. Chama a atenção esta palavra. Ela chorava abundantemente. Quando ela foi mal interpretada pelo sacerdote, ela diz que vinha se derramando na presença do Senhor. Hoje, analisando a nossa vida, analisando os nossos alvos, analisando os nossos sonhos, talvez você tenha enfrentado situações assim, ou vem enfrentando. Você não sabe traduzir em palavras alguma coisa no seu coração, alguma tristeza, algum desgosto. Não digo mágoa, desgosto, né? Tristeza. Você tem um sonho, você sonha com Deus aquele sonho, e como Ana diz, a ansiedade da minha aflição, porque provavelmente muitos que aqui estão, talvez em algum momento tenha sentido alguma coisa. Principalmente há uma coisa estranha que não sei se acontece com você, irmão ou irmã, quando vai se aproximando o final do ano. É um negócio assim meio mágico. Eu sei que é apenas a troca de um calendário, é só uma contagem, mas quando vai se aproximando o final do ano, talvez pela própria criação que a gente teve, essa questão do final do ano, e se fala em ano novo, vida nova, mas a verdade é que a gente sente que ficou um ano mais velho, que passou muita coisa, e nós lembramos do começo do ano, que agora está findando. Quantos sonhos nós começamos o ano, quantos amigos nossos começaram este ano e não conseguiram terminar, foram chamados para a glória. Quantas pessoas da nossa família, amigos e por esse mundo afora, quantos começaram um ano cheio de sonhos, cheio de planos, e esses planos ficaram pelo caminho, porque foram chamados. Mas, amém, foram chamados, foi a vontade do Senhor. Mas e aqueles planos, os nossos anseios,
talvez tenhamos conseguido concretizar alguns dos sonhos, mas quem sabe muitos deles não foi possível, e às vezes a gente sente uma espécie de frustração, eu não sei, é uma mistura de sentimentos exatamente pela não realização de sonhos, porque sonhar, eu acho que é natural do ser humano, eu não acho que seja errado a gente sonhar. Um sonho não no sentido de ambição negativa, mas um sonho no sentido de uma ambição positiva, de você progredir, de ver seus filhos progredirem, enfim, de você conseguir alguma coisa. Mas às vezes não é nem material, é uma questão só de um vazio que muitas vezes tem no nosso coração. Cada um sabe as suas ansiedades, as suas aflições, talvez as suas frustrações, se é que tem, espero que não. Eu sei que hoje eu estava como que fazendo um balanço da minha vida, fazendo um balanço. Eu creio que o balanço está sendo positivo. Nem tudo eu consegui realizar do que eu queria, mas tenho conseguido realizar muita coisa e já é um bom começo, porque até aqui eu tenho observado a mão do Senhor na minha vida. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, nesse balanço, esse sentimento que tomou conta de mim, uma certa inquietação, porque alguns sonhos eu não consigo ver concretizado, mas não é como a gente quer, é como Deus quer. Então é isso que nós temos que aprender, que nem tudo é como eu quero, como você quer, é como Deus quer. Mas essas coisas que nós planejamos, que nós precisamos tanto e nós não conseguimos realizar, coloque o seu problema, a sua situação, o que é que tem lhe causado angústia, o que é que tem lhe trazido perturbação, o que é que tem lhe deixado de ser uma pessoa talvez atribulada, como Ana era uma mulher, ela diz, atribulada de espírito, tanta coisa, ela queria realizar um sonho, não conseguia, e ela estava atribulada de espírito. Nós chegamos a nos entristecer, a nos angustiar, e alguns chegam até a se desesperar. A irmã ontem contou aqui, meio por alto, de um colega de trabalho, que se desesperou por algumas questões financeiras e estava tentando o suicídio. Este homem, com certeza, ele chegou à beira do desespero para tentar se suicidar, dar um fim à própria vida. Perdeu totalmente o eixo, a razão de ser. Com certeza eu não conhecia, não sei nem quem é, mas quero acreditar que essa pessoa provavelmente ela não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque se ela tivesse, ela teria onde ter se agarrado neste momento, que é o que acontece com muitos de nós. A gente chega até a se entristecer, mas Deus logo nos renova, nos restaura, nos coloca de pé. Ele levanta os caídos, Ele levanta os que estão no meio do monturo para fazer se assentar entre os príncipes. É isso que o nosso Deus faz. Que eu louvo a Deus por um dia ter tido a oportunidade de ter entrado uma Bíblia na minha vida. Ela mudou tudo. Eu poderia contar a minha idade antes e depois de Cristo também. Antes de Cristo, não sei, está lá no mar do esquecimento, prefiro esquecer. Depois de Cristo, por isso que a irmã Nininha diz que eu sou um menino, sou mesmo. Mas eu quero lhe dizer, você que tem andado triste, você que tem se sentido frustrado ou frustrada, você que já perdeu até a esperança, essa palavra é para você. Não desista, não desista, porque eu o convido nesta noite a derramar a sua alma perante o Senhor. Você que está se sentindo assim, este é o convite. No texto que nós lemos, chama a atenção que o sacerdote Eli, ele teve dois momentos. Um momento em que ele interpretou mal Ana, e até chamou a atenção dela, ele foi grosseiro com ela. Mas ele teve um segundo momento, foi no final, em que ele deu uma palavra profética para Ana. Qual foi esta palavra profética? No texto que nós lemos, esta palavra profética
quando ele disse aquela palavra para ela, nota-se que aquela mulher que tinha ido na casa do Senhor atribulada e que estava derramando a sua alma perante o Senhor, que foi mal interpretada pelo sacerdote, mas no momento que ela humildemente coloca a sua situação, ele muda a história, lhe dá uma palavra de conforto, lhe dá uma palavra de esperança, porque é isso que o nosso Deus faz com quem vem derramar a sua alma perante Ele. Quem derrama a alma perante o Senhor não se levanta do mesmo jeito que se ajoelhou, se levanta restaurado e renovado. Foi o que aconteceu com Ana. Esta palavra profética mudou completamente o ânimo de Ana, porque diz na palavra que ela voltou a comer e já não estava mais triste. Nasceu de volta a esperança após ela ter se derramado na presença do Senhor. Deus usou aquele homem que não era um bom sacerdote, que não era um bom homem, mas estava ali, e Deus usou aquele homem para socorrer a sua serva. Deus não está alheio, Deus não está ausente, Deus tem contemplado, Ele sabe todas as coisas. Qual foi a palavra profética de Eli para Ana, e que hoje serve também para mim e para você? Nós veremos nesta noite como Deus nos dá forças para superarmos as dificuldades. Primeiro, Deus nos dá forças para resistir às provocações. Vamos repetir? Deus nos dá força para resistir às provocações. Verso 6. A sua rival a provocava excessivamente. Olha só, não era uma provocaçãozinha qualquer. Ela a irritava, a provocava excessivamente. Ela passava até dos limites de provocação. O que aquela mulher tinha que aguentar? E diz que a provocava para a irritar. E aqui está o motivo: porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ana sofria as perseguições, as provocações de sua rival Penina. Imagina a situação dessa mulher. Na cultura dos hebreus, eles poderiam ter quantas mulheres, até hoje eles podem, quantas mulheres eles puderem sustentar. Mas ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Diz a palavra que ele amava Ana, mas naquela cultura a mulher só tinha valor quando ela dava filhos ao marido. Isso aquela Penina sabia fazer como ninguém, era um filho atrás do outro, filhos e filhas, diz a palavra. Ana não conseguia ter um. E aí Eucana, quando ia oferecer sacrifício, ele dava uma porção para cada um dos seus filhos, uma porção para Penina. E para Ana, como ele amava, ele dava dobrada, ele dava duas porções, na expectativa de que, se Ana oferecesse porção dobrada para Deus, Deus iria atendê-la, mudar a situação. Entretanto, Deus não se agrada tanto de sacrifícios quanto de um coração quebrantado. E o que na verdade nós aprendemos com Ana, que não adiantava ela ficar dando sacrifício dobrado, porque ela precisava ter outra atitude. Ana era envergonhada por Penina devido à sua esterilidade. Já imaginou que situação? Dentro da sua própria casa, ela convivia com uma rival. Uma noite era uma que dormia com Eucana, na outra noite era outra. Uma dava filhos e a outra não. Como é que você se sentiria numa situação dessas, sabendo que os anos vão se passando e a outra tome filho? Como mulher, ela não estava tendo esta utilidade na visão dos hebreus. Mulher só tinha valor quando gerasse filhos. Eu lhe pergunto, você tem sofrido provocações? Você tem enfrentado rivalidade? Você tem passado por situações de vergonha? As pessoas têm feito isso com você? Você tem falado dos seus sonhos e como ainda não os conseguiu, tem gente lhe envergonhando? Como é que está a sua vida?
Você disse no começo do ano que esse ano você ia mudar de vida. Você disse no começo do ano que esse ano você ia tomar uma atitude, que ia mudar de comportamento, mas não conseguiu, talvez. E hoje enfrenta, por causa disso, afrontas, vexames, porque você fez um propósito, inclusive, de mudar suas atitudes, de passar a dar um outro testemunho, de mostrar que realmente Cristo está vivendo em você, porque é só assim que você vai conseguir tocar as pessoas que te rodeiam. Mas talvez as pessoas te joguem na cara. Você faz o que naquela igreja? Jesus, Jesus, Deus, Deus. Se você continua mesmo ou pior, te afrontam. Vexame. Quando Deus mandou o seu povo ampliar as suas tendas, em Isaías 54, verso 4, pois iriam crescer, ele disse: não serás envergonhado. Vamos abrir em Isaías 54. Vamos ver o verso 2. Verso 2: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. E no 4: não temas, porque não serás envergonhada. Olha aí a palavra: não temas, porque não serás envergonhada. Nós sabemos que Satanás vive ao nosso derredor, rugindo que nem leão, querendo nos tragar, tentando parar os nossos sonhos com provocações, usando pessoas com provocações, com afrontas, com vexames e até com palavras de desânimo. Porque o desânimo, para mim, é a maior ferramenta do inimigo das nossas almas. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa que está buscando caminhar com Deus do que sentar ou conviver com alguém que só lhe dá a palavra de desânimo, usado por Satanás, porque é ferramenta do diabo. E a pessoa desanimada não persevera, desiste, e aí agrada a quem? Agrada a ele, né? Ao inimigo das nossas almas. Irmãos, nós vimos que Ana enfrentou muita provocação, mas como foi que ela conseguiu? Porque Deus deu forças para ela para resistir às provocações. Ana resistiu, Ana venceu. E eu lhe digo: resista, você também vai vencer. Saiba que, em segundo lugar, Deus nos dá forças para perseverar em nossos sonhos. Vamos repetir? Deus nos dá forças para perseverar em nossos sonhos. Primeiro, Ele nos dá forças para resistir às provocações. Segundo, forças para perseverar nos nossos sonhos. No verso 8: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bem, nós vimos aqui que o marido, coitado, na força daquilo que ele podia fazer, Eucana tentava consolar Ana, porque ele a amava muito. Mas mesmo ele cheio de boas intenções, ele derramava nela, na verdade, uma ducha de água fria. Vamos entender por quê? Ele lhe disse: não te sou eu melhor do que 10 filhos? O marido ela já tinha, mas ela precisava de algo mais. Ela precisava de pelo menos um filho, para se sentir realizada, para se sentir mulher. Mas Deus havia lhe cerrado a madre. Olha o propósito, que às vezes a gente não entende muitas coisas na nossa vida que está acontecendo. Existe um propósito. Quem conhece a palavra sabe disso, porque Deus não é sádico para nos fazer sofrer só porque Ele sente prazer em nos ver sofrer. Não. Em outras palavras, o que Eucana disse para ela: você já tem tudo, você já conseguiu muita coisa na vida, tá bom,
Já basta, já chega. Nós vivemos bem, eu sou rico, né? Deixa, tá bom, tu já tens a mim. Exatamente, quem sabe, a mesma coisa o mundo tem dito para você. Mas Deus lhe diz: não, você pode chegar muito mais longe, você ainda pode conquistar muita coisa na vida. Mesmo que na vida você tenha perdido, você vai ganhar, Ele te diz, porque eu estou contigo. Mesmo que o sofrimento domine a tua vida, Ele diz: eu vou resolver tudo, eu sou a saída. Ana estava chorando, sem comer e com o coração triste. Ela estava frustrada, ela se sentia derrotada, e é triste a pessoa se sentir derrotada. Eu já me senti derrotado algumas vezes, não antes de conhecer Jesus, porque quem conhece Jesus é mais que vencedor. Eu me senti derrotado lá no mundo. Na sua volta, na volta de Ana, as pessoas viviam alegres, satisfeitas. Só ela sofria. Talvez como acontece com alguém que está me ouvindo neste momento. Na sua volta, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, as pessoas vivem alegres, satisfeitas, vivem em festa, mas você pode, quem sabe, estar como Ana. Quem sabe vive prendendo, vive escondendo a sua tristeza, escondendo a sua frustração, e tem se afundado cada vez mais, quem sabe, nesse poço escuro. Quem tem sido o seu refúgio? O travesseiro? Uma vizinha? Um amigo? Siga o exemplo de Ana. Ana não desistiu dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Clame ao Senhor, dizendo-lhe o quanto você está sofrendo, como Ana fez. Deixe Deus tratar do seu coração, deixe Deus tratar da sua alma. Derrame a sua alma perante o Senhor. É exatamente nessas horas de aflição em que mais nós devemos nos derramar na presença do Senhor. Ouça o salmista se derramando também. O Salmo 62, os versos do 1 ao 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. E preste atenção, ele diz no verso 2: não serei muito abalado. Mas ele continua: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo. Da sua dignidade, da mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. E preste atenção, ele diz agora, ele muda: não serei jamais abalado. Há pouco ele estava fazendo a sua oração e dizia: não serei muito abalado. Mas ele continuou perseverando e confiando no Senhor, e aí já começa a esperança a nascer em seu coração, e ele passa a dizer para ele mesmo, né, a se convencer a si mesmo: não serei jamais abalado, porque de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele. Aí ele conta para os outros e para nós: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derrame a sua alma, derrame o seu coração na presença do Senhor, porque Deus nos dá forças para enfrentar as incompreensões. Vamos repetir?
Deus nos dá forças para enfrentar as incompreensões. Quantas, né? Quantas incompreensões nós temos enfrentado. Os versos do 12 ao 16. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Olha a incompreensão aqui. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E no 16 ela retruca e diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, filha do diabo, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana, em tão profundo sofrimento, e ainda tem que enfrentar, irmãos, a incompreensão de Eli, que a chama de embriagada, de filha do diabo. E geralmente é assim. As pessoas não nos entendem, e por isso você diz: ninguém me entende. E é inclusive até dentro da casa do Senhor que nós podemos, infelizmente, encontrar pessoas, não necessariamente o pastor, mas irmãos, que nos dão palavras de incompreensão, que nos trazem palavras muitas vezes de desânimo, que nos fazem desistir de perseverar na caminhada, que ficam pela incompreensão, porque elas não sabem se colocar no nosso lugar. Só sabe onde é que o sapato está apertando quem está usando o sapato. E as pessoas, infelizmente, só têm preocupação com o seu eu, com o seu problema. E nós muitas vezes erramos porque não nos colocamos no lugar do outro. Se a gente muitas vezes se colocasse no lugar do outro, talvez a gente fosse mais sensível, talvez fosse mais humano. Se a gente deixasse o Espírito de Deus agir em nós, né? Talvez a gente fosse mais espiritual, mais compreensivo. Meu irmão, minha irmã, talvez os seus sonhos, os seus projetos e as reais necessidades sejam consideradas por muitos, quem sabe, como uma extravagância, como um exagero ou algo desnecessário, mas esses são os seus sonhos, esses são os seus alvos, estes são os seus projetos, são seus. Você os sonhou com Deus. Não deixa que as pessoas destruam os seus sonhos, que as pessoas, às vezes até por inveja, por não querer ver você numa determinada condição, numa determinada situação, são usadas por Belial para vir nos trazer palavras de incompreensão. Eu quero lhe dizer que se você está cercado talvez por pessoas que não lhe compreendem, que não lhe entendem, existe alguém que lhe entende. E ele disse: pede-me. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, do 9 ao 13. Pedir, nós precisamos derramar a nossa alma perante o Senhor. Ana não podia ter filhos em virtude de algum problema físico. Ter filhos para ela, na visão dos homens, era algo impossível. Está entendendo? Você está entendendo? Ter filhos para ela era, na visão dos homens, algo impossível. Mas mesmo assim, mesmo diante daquilo que era considerado
impossível, ela disse para Deus: Deus, eu quero ter filhos. Essa é a palavra nesta noite. Derrame a sua alma perante o Senhor, e por mais que estejam lhe dizendo que o que você sonhou com Deus é impossível, haverá algo impossível para Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu sonhei contigo, eu gostaria, Senhor, de ter isso. Se não for da tua vontade, amém, Senhor, mas o Senhor conhece o meu coração. Deus conhecia o coração de Ana, e Deus via o coração quebrantado daquela mulher atribulada de espírito. Muitos diriam: Ana, não pode, Ana. Ana, não é possível, Ana. Você sabe que você não pode ter filhos, Ana. Isso é impossível. Ana, é impossível para você. Desista. Desista, isso é loucura. Você não pode. Todos esses anos, está vendo? Veja que o próprio sacerdote Eli, no templo, disse para ela, vendo-a chorar: você está bêbada, mulher. Eu fiquei pensando neste momento aqui da vida de Ana. Quantos de nós teríamos, quem sabe, desistido e ido embora da igreja nesta hora? Você teria desistido? O próprio pastor brigou com você? O próprio pastor não te compreendeu? Você teria desistido e ido embora? Quantos já desistiram e já foram embora? Se não desta, mas de outra igreja, porque brigou com o irmão, porque foi incompreendida por outro, não necessariamente o pastor. Nós infelizmente olhamos e nos pegamos muito de olhar para as pessoas. Nossa salvação não vem dos homens, ela vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas Ana não ouvia estas palavras de desânimo. Ela perseverava, derramando sua alma perante o Senhor. E ela dizia: eu quero, eu vou lutar por isso, eu vou continuar clamando por Deus. Tem uma ilustração que eu gosto muito, dos dois sapinhos que vinham brincando, correndo um atrás do outro, e caíram num buraco fundo. Quando eles caíram lá no fundo, olhavam lá para cima, viam a luz, mas na visão deles era muito alto para eles conseguirem pular. E os outros sapinhos que estavam brincando com eles chegaram lá e diziam: pronto, vocês vão morrer, não tem como vocês saírem daí, nós não conseguimos tirar vocês, ninguém vai ajudar, vocês vão morrer. E um botou para chorar, e o outro ficou pulando, pulava e pulava e pulava, e o outro se entregou. E o outro pulou. E os outros diziam: para de pular, tu vai morrer antes do tempo, tu tá pulando feito um trouxa, tu não vai conseguir, essa altura aí é demais para você, você não consegue dar um impulso para sair desse buraco. Mas o que estava pulando, pulou, e daqui a pouco saiu, foi embora. E os outros: poxa, não é que ele saiu? Aí foram falar com ele e descobriram uma coisa: ele era um sapo surdo. Ele não ouviu as palavras de desânimo. Amém? Pode parecer engraçado, mas às vezes nós agimos do mesmo jeito do outro. Ouvimos as palavras de desânimo e desanimamos e desistimos. Irmão, tape os ouvidos para a palavra de desânimo. Quem vier com palavra de desânimo para você, repreenda. Lembra, desânimo é a arma do diabo. Repreende, porque quem vier dizer palavra de desânimo para você está a serviço de Satanás. E você pode repreender, e se você tiver consagrado, o outro cai na hora. Repreenda. Não aceite palavra de desânimo, irmão. Não aceite, não se entregue. Se Deus falou no teu coração, se Ele prometeu, e os outros estão ali só para desanimar, é o cão que está dizendo para você desistir. Não desista. Esse é um momento propício. Vamos aproveitar então que é fim de ano e vamos pensar o que é que nós podemos fazer diferente no ano que vem, para não repetir e não nos sentirmos mais frustrados por não conseguirmos.
Para encerrar, eu quero lhe perguntar: a sua vida tem sido assim ultimamente? Os seus sonhos têm permanecido apenas como sonhos, sem se realizarem? Mais um ano chegando aí, será que você vai repetir no ano que vem as mesmas coisas que você cometeu de errado neste ano? A ansiedade, a inquietação, a angústia, o desespero tem sido uma constante na sua vida? Parece que a sua história desta vez não vai ter um final feliz? Você que veio aqui hoje, nem sabe por quê. Talvez você, de você mesmo, não queria ter vindo, mas você veio, não foi por acaso. Deus tinha um propósito nesta noite na tua vida. Você que veio aqui hoje em busca de conforto, que você que veio em busca de ânimo, em busca de solução para os seus problemas, você veio aqui, quem sabe, em busca de socorro, você veio em busca de uma palavra para animar o seu coração. Pois saiba que Deus não está indiferente ao seu clamor. Nesta noite, faça como Ana, derrame a sua alma perante o Senhor, exerça a sua fé, apresente diante do Senhor as suas petições, sabendo de uma coisa: Ele está te ouvindo. Diga para Deus nesta noite: Senhor, eu quero vencer na vida. Senhor, eu tenho os meus sonhos têm sido contigo, Senhor. Eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou receber a minha bênção. E não é o cão que vai dizer palavra de desânimo para me tirar deste caminho. Eu estou aqui contigo, Senhor, e não abro. Eu não abro. Aleluia. Deus, então, pela sua misericórdia, nos anima. Deus nos fortalece. Eli, o sacerdote, lembra? Abriu a sua boca profeticamente. Qual foi a palavra profética que mudou a vida de Ana? E que ela saiu dali completamente mudada e voltou a comer e não teve mais tristeza? São estas as palavras que o Senhor nesta noite quer dizer para você. O Senhor manda eu lhe entregar. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Em meio às lutas, em meio ao sufoco, em meio ao desespero, faça como Ana, derrame a sua alma perante o Senhor. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste nesta noite. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Ana, mulher angustiada, a sua inimiga a irritava, porém o Senhor tinha-lhe cerrado a madre, não podia ter filhos. O sacerdote Eli não a compreendeu e disse: até quando estarás embriagada? Porém Ana respondeu e disse: não, meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho bebido bebida forte ou vinho, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então respondeu Eli
Ana levantou, de madrugada adorou. Eucana conheceu a Ana, e dela o Senhor se lembrou. Ana chorou nos pés do Senhor. Ana orou, a oração Deus ouviu. A madre de Ana o Senhor abriu, e o filho nasceu pra ser do Senhor para sempre. A madre de Ana o Senhor abriu, e o filho nasceu pra ser do Senhor, para sempre do Senhor. Chora nos pés do Senhor, ora e Ele te ouvirá. Como Deus se lembrou de Ana, de ti se lembrará. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E Ana levantou, de madrugada adorou. Eucana conheceu a Ana, e dela o Senhor se lembrou. Ana chorou nos pés do Senhor. Ana orou, a oração Deus ouviu. A madre de Ana o Senhor abriu, e o filho nasceu pra ser do Senhor para sempre. A madre de Ana o Senhor abriu, e o filho nasceu pra ser do Senhor para sempre do para sempre do Senhor, para sempre do Programa Senhor. Momentos com Jesus.